Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Sabina. Hoje eu e a mediadora Lívia vamos falar para vocês sobre as revoluções nos séculos 18 e 19 que levaram à construção do liberalismo. Esse conteúdo vocês acham na apostila de vocês no capítulo 7, tá? O módulo 1. Bom, a gente pode começar essa aula se situando no tempo e no espaço. A gente está no final da Idade Moderna, a Idade Moderna que é composta pelos séculos 16, 17 e 18, e a gente vai falar nessa aula basicamente sobre o continente europeu. Mas é importante a gente lembrar que as transformações que a gente vai abordar nessa aula são tão importantes e impactantes que elas também vão ser levadas, né? Vão ser ideias e transformações que vão ter impactos em outros continentes, em outras regiões. O século XVIII vai marcar o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. A gente vai falar na aula de hoje sobre dois movimentos fundamentais que ocorreram durante esse século. Por um lado, transformações do ponto de vista da história das ideias, da história do pensamento, que a gente chama de iluminismo, e, por outro lado, transformações muito concretas que ocorreram com a Revolução Francesa, que eclode em 1789 e dura 10 anos. A Revolução Francesa é considerada como, de fato, o evento histórico que marca o fim da Idade Moderna e inaugura a Idade Contemporânea. Bom, quando a gente pensa no iluminismo, a gente pode pensar inicialmente da onde que vem essa palavra, né? Iluminismo vem de esclarecimento, em alemão Aufklärung. Esse termo foi utilizado pelo Immanuel Kant em 1784, pela primeira vez, e esse esclarecimento, a gente tem um pouco essas ideias de luzes, mas essas luzes que a gente usa, na verdade, elas se atrelam ao uso da razão. É a ideia de uma racionalidade que vai iluminar, que vai te trazer para o conhecimento, para que você possa usar a sua razão, o seu pensamento, a sua capacidade, né, racional, a capacidade racional do homem, que vai ser um dos pilares desse movimento. Então, eu coloquei uma citação para vocês, onde fica bastante claro que esse século XVIII é chamado de século das luzes, porque os filósofos do iluminismo consideravam que era o século XVIII foi o ápice da maturidade intelectual e racional do homem. Mas o que foi o iluminismo? Se a gente pensar num conceito para o iluminismo, a gente pode dizer que esse foi um movimento intelectual e político que vai atingir diferentes setores sociais. Ele não vai ser restrito, por exemplo, somente à aristocracia, a burguesia vai participar dessa discussão de ideias também, desse movimento intelectual, assim como, inclusive, alguns homens de Estado também estão ali naquele fórum de discussão sobre as ideias, sobre a questão da soberania, sobre a questão do poder. Então, é um movimento que vai atingir diferentes setores sociais e que defendia, sobretudo, o pensamento racional. Esse é um grande pilar do iluminismo, essa ideia da racionalidade. Além disso, ele também vai criticar, na verdade, a autoridade religiosa e o autoritarismo e vai se opor ao fanatismo. Agora a gente vai ver algumas das ideias iluministas e contrapor essas ideias à sociedade do antigo regime. Bom, o antigo regime, a gente tinha o poder das igrejas. Ao poder das igrejas, a gente vai ter a defesa da liberdade religiosa pelos filósofos iluministas. Eles vão defender a liberdade religiosa no sentido de uma tolerância religiosa, que cada um possa exercer livremente a sua religião, mas também eles vão fazer algumas críticas a esse poder das igrejas, entendendo que a igreja levava à superstição e ao fanatismo. Então, a superstição para os filósofos iluministas era crenças e tradições que tentavam explicar, por exemplo, fenômenos naturais através de explicações religiosas. Então, a busca pelo conhecimento do iluminismo e o pensamento racional vão levar à tendência de limitação do poder das igrejas. É importante a gente pensar que eles não eram antirreligiosos, mas eles defendiam que a esfera religiosa fosse limitada. Além disso, a gente também tem
no antigo regime, o autoritarismo e o absolutismo monárquico. A essas ideias, os iluministas vão contrapor e defender a liberdade de expressão e de pensamento. Sem dúvida, um dos filósofos iluministas mais citados nessa defesa é o Voltaire. O absolutismo monárquico também vai ser bastante criticado pelos filósofos iluministas. A natureza mesmo da autoridade do monarca vai sofrer duras críticas, e uma dessas críticas está presente na enciclopédia. A ideia de publicar uma obra que reunia todo o conhecimento disponível naquele momento surge no século XVIII. A primeira enciclopédia é publicada pela iniciativa de Diderot e d'Alembert, e nessa enciclopédia, publicada no século XVIII, também aparecia a crítica à autoridade divina do rei. Os filósofos iluministas vão desenvolver a ideia de que a autoridade do rei não mais adivinha, não era legitimada pela natureza divina do soberano, mas sim pela sua relação com os seus súditos. Então, a esfera política vai se afastar da esfera religiosa e se aproximar de uma negociação com os súditos. Uma última característica dessa sociedade é que ela era dividida em sociedade de ordens, né? Classificada de acordo com o nascimento das pessoas. E aí, contrapondo essa ideia, a gente vai ter o desenvolvimento do liberalismo político e dos direitos naturais. Essas ideias foram desenvolvidas pelo inglês John Locke durante o século XVII. A ideia desses direitos naturais era a ideia de que os seres humanos nascem iguais e com direito à vida, à liberdade e à propriedade. Esses direitos eram considerados direitos que o soberano não poderia violar, né? Direitos invioláveis. Então, esses direitos naturais fazem um contraponto à autoridade do soberano. Dessa maneira, o liberalismo político vai ser a corrente de pensamento que vai defender os limites para a autoridade do rei. Os limites, vai tentar impor limites ao absolutismo monárquico. E também vai considerando, quando ele considera que os seres humanos nascem iguais, também vai ser uma crítica à sociedade de ordens. O desenvolvimento dessas ideias, e principalmente a crítica ao poder do soberano, vai levar alguns pensadores a pensar em outras formas possíveis para a divisão de poderes. Montesquieu vai propor que a divisão do poder seja feita em 3 partes: o legislativo, o executivo e o judiciário, que cada um desses poderes ficasse responsável por uma parte da autoridade política. O legislativo elabora as leis, o executivo vai executar as políticas públicas e o judiciário vai ser responsável por julgar de acordo com as leis criadas. Então, a gente percebe nesse projeto de Montesquieu, que vai ser adotado e que, inclusive, uma parte da nossa... o funcionamento da nossa sociedade a partir desse modelo, é um contraponto à autoridade do monarca e ao absolutismo monárquico. Para fechar, eu gostaria de mencionar a participação das mulheres no movimento iluminista. A gente tem aqui o exemplo de 3 mulheres que participaram do desenvolvimento da ciência. A Laura Bassi deu aula na Universidade de Bolonha e foi eleita para a Academia de Ciências de Bolonha. A Émilie du Châtelet foi uma das tradutoras da obra Principia, do Newton, e a Madame Lavoisier, junto com seu marido, desenvolveram a química no final do século XVIII e início do XIX. Uma outra forma de participação dessas mulheres era através da promoção dos chamados salões literários. Os salões literários eram momentos de encontros desses intelectuais, desses pensadores e filósofos. Quem promoviam esses salões eram mulheres. Aqui a gente tem 2 exemplos, a Madame Geoffrin e a Madame de Tencin.
E nesses encontros eram discutidas todas essas ideias e por isso eles são bastante importantes. E agora a gente vai ver a Revolução Francesa com a Lívia. Olá, pessoal, meu nome é Lívia, eu sou mediadora de História do Polo de Vila Isabel e agora que a gente já estudou o Iluminismo com a Sabina, nós vamos então entender o que foi a Revolução Francesa. Ela ocorre ali no finalzinho do século XVIII e ela tem como principais marcos, né, o fim do antigo regime e aí a consolidação do que a gente vai entender como um regime burguês liberal. Vamos pensar então o contexto no qual ela ocorre. Na sua dimensão mais geral, ela está aí incluída, né, nos processos de revolução burguesa e ela tem como base aí as ideias do iluminismo, como a Sabina já falou e como a gente vai apontando para vocês ao longo do processo. No âmbito específico da França, o que vai acontecer é que a França vivia nesse momento um antigo regime bem clássico, né, com uma monarquia absolutista governada pelo rei Luís XVI. A sociedade francesa, também dividida em 3 estados, em 3 estamentos, né? Ela era marcada pelo primeiro estado formado pelo clero, o segundo estado pela nobreza e o terceiro estado, então, pelo restante da população, né? Que incluía trabalhadores do campo e da cidade, assim como a burguesia. O que vai acontecer, então, nesse momento que vai fazer com que estoure a Revolução Francesa em 1789 e dure aí 10 anos, né? Bom, uma grave crise econômica, né? Ela vai se aprofundar na França. Uma crise que já vinha se arrastando há um bom tempo, em função do quão caro era o Estado francês, né, para alimentar os privilégios da nobreza e do clero, mas que vai sofrer um impacto, aí, uma piora, em função do envolvimento da França com a Guerra dos 7 Anos na Inglaterra e a independência dos Estados Unidos, mas também um ciclo de más colheitas que vai acontecer, fazendo com que falte alimentos e leve ao aprofundamento da fome, da morte e da miséria na França. Bom, e aí o que vai acontecer? O rei Luís XVI, para tentar resolver, né, ainda institucionalmente, o problema que estava ocorrendo na França, vai convocar assembleias no sentido de tentar consultar aí, os políticos para encontrar uma saída para a crise. O que vai acontecer é que nenhuma delas vai trazer uma solução. Elas vão ficar aí num debate bastante desgastante, porque a disputa das ideias que estavam postas ali era: o terceiro estado, né, queria que o primeiro e o segundo estado passassem a pagar impostos, já que até então eles não pagavam, e o primeiro e o segundo estado se recusavam a aceitar essa ideia e exigiam que o terceiro estado pagasse ainda mais impostos. Bom, cansados dessa discussão, o terceiro estado rompe com a Assembleia dos Estados Gerais e então se autoproclama, né, em Assembleia Nacional Constituinte. É aí então que se inicia o processo da Revolução Francesa. Enquanto isso está ocorrendo aí no âmbito institucional, as ruas também vão ser tomadas pelas revoltas populares, pela ação do povo. Na cidade vai ser então a tomada da Bastilha, o símbolo, né, do início da Revolução Francesa, em 14 de julho de 1789, uma vez que a Bastilha era, além de um depósito de armas, era uma prisão simbólica do antigo regime, porque ela era uma prisão política. No campo também, os camponeses vão iniciar revoltas, sabendo do que está acontecendo na cidade, vão invadir castelos e vão até executar nobres. No processo revolucionário, o que vai acontecer é que, nesse momento, então, vai ser aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é um documento bastante importante porque ele traz avanços do projeto liberal e iluminista que está sendo debatido, então, aí na Europa nesse período. Vai afirmar o fim da sociedade de ordens, vai reafirmar os direitos naturais, que todos os homens nascem iguais, vai então romper com a ideia de que os direitos políticos são concedidos por Deus e vai passar a afirmar que eles são então decididos, né, escolhidos e concedidos pelos próprios cidadãos. Vai confiscar, né, então, os bens do clero, mas, por outro lado, também reafirma, né, os direitos de interesse das classes burguesas aí do processo revolucionário, como a reafirmação do direito à propriedade privada, a liberdade de comércio e produção, e esse próprio confisco dos bens do clero não vai ser seguido de uma distribuição desses bens aos trabalhadores. Na verdade, ele vai ser imposto um processo de compra e venda desses bens. Bom, também quando a gente fala de direitos, a gente tem que pensar, aproveitar essa oportunidade para pensar que os direitos eles mudam ao longo do tempo, né? O que a gente entende como direitos e o que a gente reivindica como direitos. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, para a época na qual ela é escrita, ela é muito importante e traz muitos avanços, mas ela também tem limites. 2 anos depois, em 1791, Olympe de Gouges, que é uma francesa, vai reescrever esse documento com o nome de Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã.
Então, ela inclui a mulher em todos os artigos e ela já está aí reivindicando uma bandeira de gênero, né? Já no período da Revolução Francesa, no século XVIII, final do século XVIII. Então, é importante entender, né, que a Revolução Francesa traz avanços, mas tem também limites. E para finalizar esse tema, né, a Olympe de Gouges vai solicitar que a Assembleia aprove, né, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, como tinha aprovado do Homem e do Cidadão, mas é importante saber que a Assembleia não aprova esse documento oficial, como oficial, né? Bom, aí então estamos no processo de desenvolvimento da Revolução, né? Em 1791 vai ser escrita e promulgada a primeira Constituição Francesa. E é importante a gente saber que tem 3 importantes grupos disputando aí o cenário político e o projeto revolucionário. De um lado, os girondinos, né, que são então a burguesia, a alta burguesia. No outro extremo, a gente tem os jacobinos, que são as classes mais populares, né, representantes das classes mais populares. E no meio a gente tem a planície, que são também alguns setores da burguesia e profissionais liberais, que ora estavam mais ao lado dos girondinos, ora mais ao lado dos jacobinos. Então, essas disputas vão se dando e a Constituição vai ser promulgada em 1791, trazendo algumas características importantes, como a divisão dos 3 poderes, como a gente viu nos ideais do iluminismo, né? A aprovação do voto, mas um voto com limite, porque é um voto masculino e censitário, ou seja, além das mulheres não votarem, também é um voto por renda, né? O que limita a participação dos populares no processo político. E as demandas mais populares, como o congelamento do preço dos aluguéis e do trigo, não vai ser atendido pelo esse primeiro momento do processo revolucionário. Vai ser descoberta, então, uma tentativa de fuga do rei Luís XVI, que publicamente defendia a Constituição e o processo revolucionário, mas por trás, então, estava se organizando junto com outras monarquias absolutistas da Áustria e da Prússia para iniciar um movimento contra-revolucionário e invadir a França, que vai acontecer em 1792. Luís XVI já está preso, né, mas esses países vão se coligar e vai ser uma vitória dos franceses, na verdade. Vai haver uma primeira derrota, né, desse exército absolutista, vão haver outros conflitos ao longo da Revolução, mas então essa vitória do exército francês vai levar a um aprofundamento, né, da Revolução, que inicia uma nova fase, que é a Assembleia, a Convenção. Bom, o que se desdobra, então, é que dentro do período da Convenção a gente tem um período ainda mais radical, né? Radical em vários sentidos, né? Mais democrático e popular também, que vai entre 93 e 94 e que a gente vai chamar de República Jacobina, porque vai ser, de fato, promulgada uma república, né? Acabando com a monarquia constitucional, e vai ser liderada aí pelos jacobinos, na figura do Robespierre. É um período mais democrático da Revolução, onde vai ser aprovado o voto universal masculino, vai se abolir a escravidão nas colônias, o que inclusive vai influenciar o processo de independência do Haiti, que é uma colônia francesa aqui na América, distribuição de terras, avanço, né, e democratização do acesso ao ensino gratuito e público, e também a aprovação da Lei dos Máximos, que vai congelar o preço dos aluguéis e o preço do alimento, o preço do trigo na França. A questão é que, para tentar garantir esses avanços democráticos, os jacobinos vão começar a adotar algumas medidas repressivas, né, e de violência, perseguição e execução de opositores. Isso, somado a essas medidas populares que já vinham assustando, né, amedrontando a burguesia com a radicalização do processo, então os girondinos, que são aqueles grupos mais burgueses, vão então depor e executar o Robespierre, e aí então perseguindo, né, e depondo todos os jacobinos do poder. É o início da última fase da Revolução, que é o Diretório, que vai de 1795 a 1799 e representa a consolidação do poder burguês, né, na Revolução Francesa. As medidas populares vão ser revogadas, as medidas anteriores, e vai ser aprovada uma nova Constituição, né? Só que a questão é que a crise econômica, que a essa altura já era uma grave crise política e institucional, social, não vai ser resolvida. E os girondinos vão chegar à conclusão de que há necessidade de transmitir o poder, então, a uma figura forte que fosse capaz de trazer estabilidade à França. E aí, portanto, vai se dar em 1799 o que a gente chama do golpe do 18 Brumário, que é a chegada de Napoleão ao poder. Ele é uma figura que já era muito conhecida por seus feitos militares, um general, né, muito respeitado e reconhecido, e então ele vai assumir o poder, né, na França, liderando aí o final da Revolução.
Começa, então, o período napoleônico, que vai de 1799 a 1815. E tem aí como marco simbólico também, em 1804, o acontecimento do plebiscito, né, onde a população francesa vai votar e vai escolher o início do Império. Então, Napoleão, a partir de 1804 até 1815, vai ser imperador da França. Um elemento muito importante do período napoleônico, que é sempre comentado, é importante, muito importante de se saber e também cai bastante nas provas, é então a política expansionista napoleônica, né? A gente está falando de um império, então ele vai influenciar, como a gente pode ver pelo mapa, né? Quase todos os países, se não todos os países europeus. E ele vai decretar em 1806 o que a gente chama de bloqueio continental. Ele vai afirmar, ele vai decidir, ele vai exigir que todas as nações europeias parem de comercializar com a Inglaterra. Isso porque, nesse momento, né, Napoleão está buscando desenvolver o processo de industrialização na França, e aí ele queria enfraquecer a Inglaterra, né, que era a sua oponente direta, e uma vez que era a nação industrializada e a maior potência econômica do período. O bloqueio continental também é muito importante porque ele está relacionado ao processo de independência do Brasil, como veremos nas próximas aulas. Bom, para finalizar, então, com o fim do período napoleônico, a gente tem o Congresso de Viena, em 1815, que é uma tentativa das monarquias absolutistas, algumas monarquias absolutistas francesas, aquelas principais que foram afetadas pela política napoleônica e aí agora estão reivindicando o retorno ao trono. Então, ela tem como objetivo reorganizar territorialmente, politicamente a Europa, e eles vão defender aí esses países, essas monarquias absolutistas, com o princípio da legitimidade dinástica, ou seja, né, eles vão devolver o trono àquelas famílias que tinham sido depostas por Napoleão, e a gente chama isso de movimento de restauração. Então, eles têm como objetivo defender esses interesses das monarquias absolutistas, né, contra os princípios revolucionários, que seriam o quê? Esses ideais liberais, democráticos e iluministas das burguesias europeias. Isso não vai durar muito tempo, né? Na verdade, mesmo criando a Santa Aliança, que foi na verdade, uma coligação criada por esses países, né? A Inglaterra não participa da Santa Aliança, porque nesse período ela já não é mais uma monarquia absolutista, ela é uma monarquia constitucional, mas a Áustria, a Prússia, a Rússia e a França vão criar a Santa Aliança com a intenção de, então, conseguir manter os interesses e a hegemonia, a manutenção dessas monarquias absolutistas no poder. Mas isso não vai durar muito tempo, porque vai acontecer ao longo do século XIX o que a gente chama de revoluções liberais, que é a deposição definitiva dessas monarquias absolutistas e a consolidação, então, do projeto burguês, liberal e democrático no poder. Bom, a gente espera que a aula tenha ajudado vocês até aqui. Qualquer dúvida, procurem os mediadores dos seus polos, né? Levem também as questões para as aulas que vocês tiverem. E até a próxima oportunidade, pessoal!